O HDL, se está disfuncional, ele se torna pró-inflamatório. Então, se você tem um polimorfismo, se a molécula é grande, ele, em vez de estar protegendo, está trazendo malefícios. Então, quais as condições? Por que o HDL se torna disfuncional? Né? Então, tem os grupos lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, doença de Crohn, doença renal crônica, doença coronariana. Então, esse DL é disfuncional quem já tem esse tipo de doença. Tá? E quadros alérgicos, por exemplo. A triptase, que é uma enzima que o mastócito produz, ela quebra a ApoA1, que é essa proteína tão importante do HDL. Né? Então, profissionais de saúde, não continuem dizendo que o HDL, quanto mais alto, melhor, porque ele faz parte do sistema imunológico e, havendo uma inflamação, há uma diminuição de até 73% do HDL em receber o colesterol. E aí levar para o fígado e descarregar lá. Ele não consegue mais fazer essa função. Essa é uma das funções dele, né? Ele é um anti-inflamatório e se tem inflamação, ele sobe, mas não funciona como se espera. Então, não adianta só subir o HDL se você está inflamado, por exemplo. Ele está disfuncional, tá? Ou se sua imunidade está ruim, ele também fica disfuncional. E o LPS, o que é LPS? São os lipopolissacarídeos, né? Que na membrana de bactérias patógenas tem lá o LPS. Ele pode inibir o transporte reverso do colesterol. Então, quem se alimenta mal, quem tem inflamações no intestino, já está lá com LPS alto. Então, vai inibir o transporte do colesterol, que está relacionado com essa desbiose, com obesidade, com relação intestino, coração, toxinemia sistêmica, tudo isso, né? Mas, afinal, quais são os valores ótimos de HDL? Ele não pode estar acima de 90, tá? Não pode estar acima de 90. Acima de 135, já há aumento de mortalidade. E se for grande ainda, né? Moléculas grandes já aumenta a mortalidade. E homens, isso para mulheres, tá? Os homens, acima de 73, começa a aumentar o risco cardiovascular e também o risco de morte por câncer. Tá? O ideal qual seria, então? De 60 a 70, com menor risco de morte, tanto em homens como em mulheres. Então, esse é o valor ideal, entre 60 e 70. E, ao contrário, né? Um risco aumentado de infarto, AVC e tudo mais, quando está abaixo de 40 para homens e abaixo de 50 para mulheres. Então, você, por exemplo, mulheres que estão em maioria aqui, qual é o valor ideal? Não pode estar abaixo de 50. É igual a vitamina D. Não pode estar abaixo de 50. Mas o valor ideal é de 60 a 70, tá? E para homens, não pode nem estar abaixo de 40. Qual que é o tratamento? Como que a gente melhora esse HDL aí? Se tiver a genética, não tem nada que possa fazer, né? Aqueles polimorfismos daquela enzima que eu falei. Mas, se não tem nada a ver com a genética, como tratar? Inflamação, como eu sempre falo, tem que desinflamar seu paciente, né? Alergias alimentares ou alergias de qualquer tipo. Oxidação, doenças autoimunes, tratar o intestino. Tudo isso você tem que ver, tá? Tudo isso você tem que ver no seu paciente para começar a tratar dele. Porque senão não adianta nada, tá? Bom, então é isso, gente. Então, nada que está muito acima é bom, nada que está muito abaixo também. A da Maria dos Santos, o HDL está alto, está 100. O LDL 83, colesterol total 193. Tá vendo? Então, não é, o médico achou que tá bom, mas o HDL tá alto, né? E quem toma estatina pode, de repente, abaixar o HDL também, que é ruim. Então, tem que ter o ótimo, né? Ó, Iolete, Palmas do Tocantins. Então, a Celi tá já com colesterol um pouquinho alto, né? 76 o HDL. Então, pessoal,
Então são várias coisas aí que você tem que entender sobre o seu paciente, analisar ele como um todo, né? Não é só ficar, o colesterol tá alto, vamos dar estatina, né? Tem que ter todo esse conhecimento aí para você aprimorar seus conhecimentos e sair da medicina convencional e ir para a medicina integrativa. Então, a Bárbara está falando que o colesterol dela, que o HDL dela é 119, mas é genético. Minha irmã também tem esse valor. Se é genético, não tem muito o que fazer, né? Tem que ir controlando aí. Então, tem casos que até estatina tem que usar. Por exemplo, colesterol muito, muito alto, que é genético. Aí talvez tenha que tomar a estatina mesmo. A maioria das vezes a pessoa não precisa, mas tem exceções, né? Tem exceções. HDL 62, triglicérides 86. Tá ótimo, né? Tá bom. Então, aí da Vera já não tá bom. O HDL 52 tá baixo. E o triglicérides alto, 137. Se for fazer essa divisão, 137 por 52, vai dar o quê? Vai dar mais de 2, né? 2,5, por aí. Então, aí a relação tem que diminuir seus carboidratos, tá? E aumentar a gordura boa. Gabi Miqueleto, novo membro do canal. Então, você, se quiser fazer igual a Gabi, se inscreva, né? Aperta esse botão, seja membro do canal aí do YouTube, aí você participa, né? Ajuda o canal, né? Crescer mais, ó. Ó, a Milce tá com 45 HDL, muito baixo. Lembra que eu falei? Mulher não pode estar abaixo de 50. Triglicérides alto, 143. Triglicérides, o ideal é abaixo de 100. Então, se a gente for dividir o triglicerídeo pelo HDL, aqui no seu caso, vai dar... fugiu aqui, eu estava aqui fazendo a conta. 130, vai dar quase 3, né? Então tá altinho também. Não, da Milce vai dar 4, né? 4 aqui. 4 não, 3 e pouco, Puxei a calculadora, 3 e pouco, já tá um pouco alto. Ó, Iracema também, né? A Iracema tá quase nos limites, né? 49 HDL, o ideal de 60 a 70, tá um pouquinho baixo. Triglicérides 104, né? Tá razoável. Ó, tá. A Gabi Miqueleto aí, que é novo membro do canal, é médica, ó. Grata pela oportunidade de aprender mais. Sou médica, espero muito me diferenciar. Triglicerídeos, 109. Então, o ideal, tá razoável, tá? O ideal é abaixo de 100. A Ana Zélia tá com HDL baixo, 44, tem que estar de 60 a 70, tá? Ok? Não se usa S, viu, Maria Ângela? Quando tem placa de gordura, o que é? LDL oxidado, tá? Você tem que melhorar, não adianta ficar dando AS. Você tem que melhorar a oxidação do seu paciente, a inflamação do paciente, mudando o estilo de vida. Porque o colesterol, não importa se ele está alto, ele não pode estar oxidado. Claro que um LDL, quanto mais alto, mais chance tem de se oxidar, né? Mas não é por aí que a gente tem que ter a visão. Não tem valor de LDL, tá? Valor de LDL, você tem que ver quanto está a relação triglicérides-HDL. Então, o médico só taca, você vê assim, 270 de colesterol, vai passar a estatina, mas não vê o resto, né? Não vê o resto como que tá. Não faz essas relações aí. Então, triglicérides 116, HDL 57. Então, um valor razoável, tá? E o colesterol tá 150. Não pode estar com colesterol. Gente, colesterol abaixo de 160 pode causar até demência, porque a gente precisa do colesterol, né? Aí o médico já passa aí já passa uma estatina da vida. O mínimo de triglicérides, não, mínimo, né? 30, 40 não é baixo, eu acho bom. Não, o meu é 39. Então, agora a Eliane já está com triglicérides alto, 189.
A Catarina, 111 de HDL está alto, viu? Então só se preocupam em LDL. Ah, que o LDL não pode estar alto, mas o HDL não pode estar nessa altura também, né? Senão ele começa a não cumprir o seu papel. Não adianta a quantidade, mas a qualidade. Então, 50 de triglicérides não está baixo, está ótimo. Ó, o HDL da Francisca está um pouco alto, tá? O ideal é de 60 a 70, tá 89. Celi Regina, verdade. Ele passou estatina e disse que é por eu estar na menopausa. Em vez de ele fazer uma modulação hormonal em você, ele passa estatina? Porque a falta da progesterona oxida o colesterol. E aí? Ele está passando estatina para baixar?